Está no ar. Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar. Rádio Instituto Federal. Olá, tudo bem com você? Está no ar mais uma edição do programa Papo Federal. Eu sou o professor Fábio Machado e vamos lá começar mais essa edição que foi programada para você, especial aí, ouvinte, espectador da Rádio e TV Instituto Federal. Olha só, o tema de hoje, o tema dessa edição é tecnologia. Você usa? Será? Usa muito? Usa pouco? Usa em casa? Usa no trabalho, no banco? Pois é, né? É impossível hoje nós ficarmos sem essa tal da tecnologia. Mas você já parou para pensar que é possível usar a tecnologia para salvar vidas? Ela pode ser útil para salvar vidas? Pois é, foi o que descobriu um estudo que foi publicado em uma importante revista científica internacional, e o estudo foi concebido aqui no Instituto Federal de Suzano, de São Paulo, Campus Suzano. Essa pesquisa, envolvendo vários pesquisadores, foi liderada pelo Dr. Alexandre Manissoba, que já está aqui conosco. Essa pesquisa, ela apresenta uma nova antena para a geração de imagens por micro-ondas. E aí, através disso, é possível ter alguns resultados, alguns deles para salvar, que pode até chegar a salvar vidas aí para... principalmente envolvendo crianças. É isso? Primeiro, obrigado, doutor, por sua presença e mais uma vez um prazer te receber aqui. O prazer é todo meu, doutor Fábio, muito obrigado a você, querido ouvinte, espectador da Rádio e TV Federal, obrigado também ao Igor aqui na técnica, dando todo o apoio, muito obrigado. E realmente, nós estamos hoje celebrando um marco, né, decisivo para a nossa pesquisa. Hoje estamos comemorando esse aceite. Nós recebemos a informação que o artigo, cujo qual havíamos submetido a um importante periódico internacional na área de micro-ondas aplicado, ele foi aceito sem revisões. Para nós foi a maior alegria que poderíamos ter recebido. Certo, doutor. Essa revista científica, esse journal, né, como as pessoas costumam falar no meio científico, ele é internacional, né? Hoje o editor é de uma universidade lá dos Estados Unidos. Perfeito. Só para as pessoas entenderem o que é, primeiro, o que é o artigo, o título aí do seu artigo e onde que ele foi publicado, né? Qual a importância desse periódico, dessa revista? Explica um pouquinho para o pessoal primeiro o que é uma revista científica, para quem não sabe, e em seguida o quanto que essa revista específica é importante na comunidade científica, o nível de qualidade dela, enfim. Muito bem. Bom, doutor Fábio, queridos ouvintes e espectadores, um periódico nada mais é do que a congregação de trabalhos, de esforços que atualmente são realizados pela comunidade acadêmica de uma determinada área. Então, em geral, esses pesquisadores filiam-se, né, a uma agremiação científica. Essa, por sua vez, ela mantém periódicos, são revistas que têm uma periodicidade, são revistas que são controladas, indexadas por órgãos, né, por ferramentas não governamentais de controle de qualidade, de fator de impacto. São publicações que visam transmitir estes avanços na ciência. Então, esse tipo de ferramenta de divulgação científica já é muito notória na nossa área acadêmica, né? Já de séculos atrás, né? Então, grandes avanços da ciência, como, por exemplo, os primeiros tratados de eletricidade e magnetismo escritos, né, por Michael Faraday, escritos por James Clerk Maxwell, eles foram inicialmente, né, publicados em periódicos das suas respectivas áreas. Então, só para o pessoal assim, complementando, quer dizer, então
você pesquisa, descobre coisas, isso precisa estar disponível para as pessoas. Perfeito. Para a comunidade ter acesso. Mas essa comunicação não pode ser feita sem um crivo de avaliação. Por quê? Essa publicação ela pode incorrer a erros, ela pode levar outros pesquisadores a errar. Certo. Então, primeiro, ela passa por um crivo de avaliação. Então, essa revista elege 3 a 4 pares acadêmicos do autor ou dos autores. E esses são reconhecidos pela sua relevância, pela sua participação na produção daquela determinada área. Especificamente nessa produção, essa revista, ela hoje o editor é da Universidade de Texas, é isso? Exatamente. E assim, quanto que ela é comparada com as outras revistas, o quanto que ela é importante em nível de qualidade assim? Interessante pergunta. Essa revista, Dr. Fábio, a Microwave and Opto Technology Letters, ela é uma revista que tem, por ser letters, por ser uma revista que traz artigos na forma de cartas, ela traz consigo, né, todo o ansejo de comunicar pesquisas muito recentes, pesquisas que estejam na iminência de serem utilizadas, por ser uma letters, né? Ela é uma revista na área de micro-ondas aplicada. Ela traz consigo grandes artigos que foram se tornando ao longo dos anos referência para as mais comuns tecnologias de análise de diagnóstico por imagem que nós temos hoje. É uma revista que é hoje um dos meios mais acreditados, está entre as melhores revistas de micro-ondas do mundo. E, evidentemente, por conta disso, o crivo de avaliação dessa revista é muito grande, muito forte, muito intenso. Então, olha só, você vê, é difícil, então, você manda o trabalho para lá, então ele tem que estar com muita qualidade para que ele possa ser aceito. E foi um trabalho de uma revista super importante, e foi publicado em uma revista importante, e saiu daqui, do Instituto Federal. Isso é muito bom. Agora, você poderia falar um pouquinho sobre esse estudo, o que de fato ele tem de novidade em relação ao que já existe nessa área de micro-ondas, nessa área de imagens? O que é que vocês estão propondo aí de novidade no estudo? Bom, com relação a essa tecnologia, ela visa trazer para a comunidade um equipamento que seja capaz de diagnosticar o câncer cerebral infantil, um tumor cerebral infantil. Além desse tumor, ele possa também detectar alguns outros problemas cerebrais, como isquemias, AVCs, entre outros, de uma forma mais em conta, uma forma mais econômica, de maneira que esse equipamento ele possa ser encontrado para ser adquirido na farmácia, como a gente faz com aparelhos de aferição de índice de glicose no sangue, ou mesmo de pressão arterial. Esse equipamento possa estar disponível em todas as unidades básicas de saúde, ao contrário, por exemplo, de um equipamento de ressonância magnética que não pode, devido ao seu alto custo, às suas dimensões. Então, na verdade, o custo para produzir, caso isso seja produzido, a tecnologia seja produzida em massa, sairia... o custo é baixo, a população poderia ter acesso, inclusive. Sim, né? Sim. Atualmente... Claro, com regras específicas. Isso, exatamente. Atualmente, a nossa pesquisa ela está sendo realizada em nossos laboratórios aqui no Campus Suzano, utilizando computadores convencionais, dotados de algoritmos, né, de processamento de sinais, e alguns dispositivos de micro-ondas aliado a estas antenas. E como alvo nós estamos utilizando phantons, como já foi tratado em programas anteriores. Sim. São modelos matemáticos ou físicos que representam tecidos humanos, né? E esses phantons estão sendo submetidos a intensos testes e já estamos detectando com esse setup de equipamentos que é bem menor e o custo deles é muito inferior a um tomógrafo, por exemplo. E a ideia é posteriormente a integração desse sistema em um sistema menor, portátil, que possa ser adquirido a preços inferiores a milhares de reais, por exemplo. Agora, doutor, o senhor falou sobre em crianças especificamente. Por que a delimitação? Um adulto também poderia utilizar? Perfeito. Sim.
o adulto também pode, né? A nossa motivação, em especial, são os números de incidência desse tipo de câncer em criança. Fizemos um cuidadoso levantamento nos relatórios de combate ao câncer, de prevenção ao câncer da Organização Mundial de Saúde, e pudemos observar, não só nesses relatórios, como também no próprio Ministério da Saúde aqui no nosso país, que esse tipo de problema ele é muito comum, né? Na ordem de 1 a cada 250 crianças é acometida por esse tipo de patologia hoje, segundo esses dados. Então isso nos motivou, isso gerou em nós uma certa urgência para desenvolvermos esse tipo de tecnologia. Muito bom. Então, na verdade, devido à incidência alta, vocês optaram por dar essa prioridade ali, Perfeito. enfim. E agora, fazer um artigo dessa natureza, a gente olha aqui, eu estou aqui com o artigo em mãos, para quem está só nos ouvindo não vai conseguir ver, mas você pode acessar aí a internet, né? Você pode depois entrar no site do Instituto, a gente dá um jeito de colocar. No próprio site da rádio, a gente coloca lá uma referência para quando ele for publicado, né? Ele foi aceito, ainda vai ser publicado. É um artigo com 12 páginas. O pessoal olha, mas 12 páginas, o que é isso? Como é que funciona para produzir essas 12 páginas, 14, 15 páginas? Porque não é o volume de páginas, mas como que se constrói tudo isso? É uma equipe que está por trás, um só pesquisador consegue fazer tudo isso, porque a gente observa que é muito conhecimento que está aqui e que parece que demanda muito esforço e muito trabalho, muitas horas de dedicação. Como é que se faz um artigo científico na prática, professor? Ok. Bom, nesse caso especificamente, ele colima os esforços que foram realizados ao longo dos últimos meses, ou seja, os primeiros meses desse nosso primeiro semestre, eles foram dedicados, né, em sequência à produção dessa tecnologia. Então, não foi produzido apenas pelo Dr. Alexandre Manissob, sim por uma equipe de pesquisadores. Nós temos também pesquisadores da Universidade de São Paulo. Eu posso, nesse caso, citar o doutor, né, pelo MIT, João Francisco Justo. Temos o doutor Sérgio Takeo Kofuji, ambos da Universidade de São Paulo, um do Laboratório de Microeletrônica e o outro do Laboratório de Sistemas Integráveis. Temos também o apoio do doutor Marcelo Bender Perottoni, lá da Universidade Federal do ABC. Também contribuiu intensamente para o avanço dessa pesquisa. Temos também apoio e parceria do Instituto Federal da Paraíba, mais especificamente, né, do grupo GTEMA, que é o Grupo de Telecomunicações e Eletromagnetismo Aplicado. Especificamente do seu líder, nós temos o apoio, que é o doutor Alfredo Gomes Neto. Isso, então manda um grande abraço aí os nossos homônimos lá da Paraíba. E também temos o apoio do doutor Henri Baldran, lá do Instituto Nacional Politécnico de Toulouse. Então, estes esforços foram desenvolvidos, os dados foram coletados, distribuídos, pesquisadores analisaram, contribuíram com detalhes e observações. Posteriormente, fomos fazer uma revisão bibliográfica dos nossos pares acadêmicos, buscando artigos de alto fator de impacto, publicado em journals, em revistas científicas que também têm alto fator de impacto. Nesses artigos a gente pôde montar aí uma base de conhecimento, né, fundamentando todo o nosso trabalho, e a partir daí veio, né, a metodologia para preparar o artigo. Esse artigo ele sintetiza basicamente, né, a proposta, a metodologia, o problema que a gente visa atacar e a tecnologia em si, basicamente através de resultados, né, e conclusões. Então foi dessa forma. Então é uma equipe grande, né? Você vê que não é tão simples assim, quer dizer, não é nada simples, na verdade, né? Então, toda uma equipe se movimentando para que você consiga. E a partir daí, ele sendo publicado, provavelmente vai ser acessado por outros pesquisadores, outros cientistas, e aí assim o conhecimento ele começa a se expandir, se evoluir e assim por diante. Agora, qual a importância de uma publicação dessa natureza para o Instituto Federal de São Paulo, especialmente o campus Suzano? Bom, para o nosso campus é importante, visto que nós traremos os holofotes para o campus Suzano.
Abriremos portas junto a estas instituições parceiras. Então, a partir deste momento, os alunos do campus Suzano poderão pleitear projetos de pesquisa em conjunto com essas instituições, poderão pleitear projetos de pesquisa que lhe darão a oportunidade de irem até estas instituições, serem coorientados por estes pesquisadores, né, parceiros, e assim fazerem intercâmbios com essas instituições. Além disso, nós temos agora lastro para pleitear junto aos órgãos de fomento bolsas de iniciação científica para os nossos alunos, equipamentos e melhorias laboratoriais para o nosso campus, assim como incentivos para futuros pesquisadores, para futuros parceiros que visam, né, buscar parcerias com instituições que promovam desenvolvimento tecnológico com alto fator de impacto. Então, eu gostaria, Dr. Fábio, de ter a liberdade de deixar claro aqui ao nosso público que o Instituto Federal, né, ele tem uma prerrogativa na sua área de pesquisa, que é desenvolver pesquisa aplicada, né? Não é tão conceitual como no ambiente universitário. Certo. E aí o espectador pode perguntar, doutor Alexandre, qual é a diferença? A diferença básica é que essa pesquisa ela pode imediatamente ser transferida. Os frutos desta pesquisa podem ser transferidos imediatamente para a indústria e imediatamente dar a produção desse equipamento. Essa que era a próxima pergunta que eu estava pensando, quer dizer, tenho aí uma produção científica que seguiu todos os procedimentos metodológicos para confirmar se aquilo. Agora, qual é o caminho que vai acontecer, que vai existir agora até chegar na concretização de fato, né? Você já ter aquilo ali funcionando, um produto, ainda que não seja lá na ponta do consumidor, o cliente ali usando, o paciente usando sozinho, mas que seja num consultório médico ou ainda que seja em alguns centros especializados, o quanto ainda precisa caminhar para a gente enxergar na prática os resultados que estão no artigo? Ok, doutor. Brilhante pergunta, muito obrigado, doutor Fábio. Vai me dar a oportunidade de explanar um assunto muito importante que talvez eu não teria tido observação com relação a ele. Bom, quando nós almejamos um produto final, a gente tem que imaginar que existe um longo caminho a ser trilhado, né? Esse caminho ele vai ser o seguinte: estamos numa etapa inicial da pesquisa. Hoje nós conseguimos consagrar uma nova antena, então já é a segunda antena que nós publicamos num periódico de tamanha relevância, o que nos dá notório reconhecimento nessa área. A partir desse momento nós vamos agora desenvolver Phantoms com nossa tecnologia, que são modelos de cabeça, modelos de órgãos humanos. Esses Phantoms vão ser dotados de anomalias estas, né, como o doutor Antônio Mendes em um programa anterior apresentou, elas possuem características dielétricas muito semelhantes com as anomalias no tecido humano vivo. A partir desse momento nós vamos realizar testes, homologar essa tecnologia para que possamos com esses dados propor junto ao Comitê de Ética e Pesquisa do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia de São Paulo, né? Junto à Pró-Reitoria de Pesquisa, essa nossa pesquisa de forma que ela possa ser aprovada por esse Comitê de Ética e, a partir de então, possamos iniciar os testes em tecidos humanos mortos. Já temos, né, a sinalização de parceria com 2 instituições da área de saúde pública, né? E a partir desse momento, a gente desenvolvendo os ajustes finos da tecnologia com tecidos mortos, poderemos assim estabelecer os níveis de segurança ideais e adequados para iniciarmos o processo de teste com pessoas, né? Com talvez inicialmente, né, com cobaias, posteriormente com seres humanos. Entendi. Agora a gente percebe, a gente teve acesso aqui a um relatório, que é relatório da Organização Mundial da Saúde, que diz que há muito mais pesquisa sobre o câncer de mama do que o câncer dessa linha que vocês estão investigando. Por que acontece isso? Por que os pesquisadores eles
investigo muito mais o câncer de mama e não outros tipos. É devido à incidência? Existe mais câncer de mama do que os demais? Bem colocado. A questão é que a tecnologia aplicada ao diagnóstico por imagens de micro-ondas, ela é mais focada para a detecção de cânceres de mama, né? Então a questão é essa. A pesquisa nas duas frentes, né? Talvez eu não tenha me expressado bem. A pesquisa nas duas frentes, ela é igual. Agora, a aplicação deste tipo de técnica, ela se faz mais evidente na detecção para câncer de mama, em detrimento da aplicação para câncer cerebral infantil, pelo simples fato de que o câncer de mama, ele possui um contraste dielétrico de 1000% em relação, né, o tecido maligno tem um contraste de 1000%, né, em relação ao tecido saudável. Como o contraste é relativamente alto, a técnica empregada ela não precisa possuir muita acurácia. Certo. Já quando se fala de tumor cerebral infantil, a diferença do contraste pode iniciar a partir de 10, 15% e até 30, 40% no máximo. Então isso exige um equipamento melhor, um algoritmo mais preciso e uma antena de maior acuracidade. Doutor, aqui no artigo tem uma parte que você está aqui, né? Para quem está nos ouvindo apenas, eu vou tentar descrever para você entender. Mas tem uma parte no artigo que talvez seja importante em relação ao que o senhor está falando agora, que mostra a diferença da imagem gerada por essa tecnologia que vocês estão propondo, usando essa antena, e usando a tecnologia já mais comum, é isso? Isso, atual. Perfeito. E aí aqui, quem está nos vendo, a gente não sei se a gente consegue mostrar, mas vai ficar bem pequenininho, né? Mas tudo bem. Aqui você percebe que há uma diferença, como se tivesse manchada uma tecnologia que você não enxerga bem, Difusa, e a outra mais difusa, e a outra você enxerga diretamente o ponto. Bem então, focal, né? Isso seria o X da questão para a pesquisa de vocês. É como se você estivesse oferecendo para aquele médico, para aquele analista, uma lente com maior qualidade para enxergar melhor, então, um possível tumor ali dentro? Exatamente. É como se a antena referência, que no caso é a antena Vivaldi antipodal, ela oferece a possibilidade de gerar essas imagens. Entretanto, ela é uma antena que possui algumas limitações, né? Ela é estrábica, ou seja, a visão dela não é focalizada no ponto imediatamente à frente da antena, e sim para um ponto mais lateral. Ela também possui muitas radiações laterais, o que faz com que a antena enxergue o que está acontecendo nas laterais dela. Então todas as perturbações laterais vão prejudicar a qualidade e o foco da imagem. Já a antena proposta, ela é extremamente focal, ela tem alto ganho e não possui tanta radiação lateral como o seu homônimo referência. Entendi. Então a imagem final ela tem esse foco melhor. Qualidade. O senhor estima mais ou menos se no futuro essa nova tecnologia estiver no dia a dia das pessoas, o senhor estima em percentual quanto de vidas que a gente poderia estar salvando? Assim, eu poderia dizer que dotando o corpo médico do nosso país com um equipamento que seja de baixo custo e de fácil utilização, nós vamos preencher uma lacuna que existe entre a consulta clínica e o momento em que o médico encaminha o paciente com suspeita para uma ressonância, uma tomografia. Então esse espaço, que muitas vezes pode levar anos, pode ser reduzido para dias, uma vez que na primeira consulta o médico já vai poder submeter o paciente com suspeita, né, de uma análise preliminar. Esse equipamento, evidentemente, pelo seu porte ser menor, reduzido, ele não vai ter a mesma precisão, e ele não visa ter a mesma precisão que um tomógrafo, que uma ressonância, mas ele já vai poder dar um pré-diagnóstico, dar condições para o médico dar um pré-diagnóstico, melhor dizendo,
da existência de um corpo estranho dentro do cérebro infantil. Então você vai reduzir o tempo entre a suspeita e o diagnóstico efetivo da doença, aumentando as chances de sobrevida do paciente. E aí que entra a questão, quer dizer, então começa o tratamento bem no início. Muito bem. E aí evita então a possível morte. Então, quer dizer, isso pode impactar na vida de toda a população. Não só da população, como de seus familiares, seus entes queridos, que também sofrem, né, com esse tipo de patologia. Então, eu agradeço a oportunidade de estar comunicando esse nosso marco, porque essa possibilidade de trazer, né, a visibilidade do nosso trabalho e assim angariar novas parcerias de especialistas no assunto, né? Estamos precisando mesmo de apoio nesse sentido, né? Enfim, quanto mais fácil nós formarmos parcerias, maiores serão as chances da gente concluir esse equipamento. Só uma previsão, o senhor, dando tudo certo, em quantos anos mais ou menos a gente conseguiria ter funcionando já? Em geral, nós temos uma janela entre a primeira pesquisa e o equipamento industrial de aproximadamente 10 a 15 anos. 10 a 15 anos. Mas, como é um problema de utilidade pública, acreditamos que essa urgência nos levará de encontro, né, a um equipamento mais breve possível. Então, fica aí, né, desde já o convite a todos vocês especialistas na área. Fiquem à vontade para virem aqui no nosso campus Suzano, conhecer os nossos trabalhos e, quem sabe, colaborar com o avanço dessa tecnologia. Isso aí. Então, chegamos ao fim aqui do nosso papo científico dessa semana, excelente. As expectativas são as melhores possíveis, eu desejo sucesso à sua equipe, que tudo dê certo e que continue com esse brilhante trabalho, assim, liderado pelo senhor aí, que é uma referência. Eu deixo aqui registrado aqui que é uma referência, né? Tem uma tela que mostra, só para a gente encerrar, que mostra os resultados. O senhor quer fazer um comentário sobre ela? Evidente, é importante. Lá. Aqui nós temos nessa imagem, ao lado direito, um corte transversal, né, de um fânton de cabeça, acometido por um tumor de aproximadamente 125 milímetros cúbicos, ou seja, imagina um quadradinho de 5 milímetros apenas, né, no centro da cabeça, no centro da região mais frontal da cabeça. Certo. E ali, a imagem colorida, a parte azul mostra, né, o tecido saudável e a parte vermelha mostra o tecido maligno. Já do lado esquerdo nós temos uma imagem que nada mais é do que uma parte da seção transversal, longitudinal da antena. Aqui a gente vê em detalhe a lateral dela com uma cavidade na forma de um fractal de Koch. Esse fractal que permite que a antena tenha alta diretividade. Esse fractal é o grande segredo dessa antena Vivaldi. Então, basicamente, esses são parte dos resultados que vocês vão encontrar aí no artigo que em breve estará publicado. Pode trazer para a gente aqui de volta? Então, para quem está assistindo no YouTube, conseguiu ver aí o ponto exato vermelho com mais precisão, né? E para quem está só nos ouvindo, a imagem ela fica muito mais precisa e aí dá mais informações ali para o médico poder encaminhar para fazer exames mais específicos. Eu acho que essa é a principal importância ali para você justificar aí a importância do artigo. Doutor, obrigado pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos. Se quiser se despedir do pessoal aí. Já me despeço, mas antes disso eu gostaria de agradecer e frisar a relevância de entrevistas como essa que o Dr. Fábio promove com esse projeto fantástico que é a Rádio Federal, uma vez que ele possibilita aos espectadores, aos radioouvintes, a possibilidade de difundir esses avanços acadêmicos de forma a estender as possibilidades. Então imagine você que de outra forma esses resultados estariam confinados dentro de uma sala de laboratório e para algumas dezenas de pesquisadores no mundo. E pelo motivo de termos um programa tão relevante como esse,
nós podemos abrir esses resultados para toda a comunidade. Então, parabéns, Dr. Fábio, por essa iniciativa tão relevante, ou até mais relevante, inclusive, porque ela dá visibilidade a todos os projetos que nós desenvolvemos, não só no campus Suzano, como também no Instituto Federal como um todo. Então, meus parabéns, muito obrigado a você pela audiência e espero que em breve possamos trazer mais resultados dessa saga que foi iniciada aqui no campus Suzano, mas que já está ganhando o mundo. Isso aí, obrigado, doutor. E para você, se quiser ter acesso ao artigo, assim que sair o link de publicação, a gente coloca aí na descrição do vídeo e também na descrição do nosso post, para caso você queira ler o artigo na íntegra. Obrigado por sua audiência, nos falamos na próxima segunda, 1h30 da tarde, mais uma edição do programa Papo Federal. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau. Thank you.